Lá no porquê, a gente não fala só de PEC, a gente fala de tudo sobre economia. O tema de hoje é PEC, o tema do momento é PEC. Mas eu convido vocês a visitarem o porquê, porque o porquê foi criado, bastante porquês, né? Para ficar na cabeça aquela coisa, a mensagem subliminar. Ele foi criado justamente para atender um público não economista. A gente quer fazer com que a economia chegue, os conceitos básicos de economia e a discussão de economia do dia a dia chegue para todo mundo, né? Eu sou acadêmico de profissão, sou professor da USP, além de ser economista-chefe do porquê, então conheço bem o mundo acadêmico, a gente vive meio encastelado lá mesmo. E às vezes o linguajar, ele complica, às vezes a maneira com que a pesquisa acadêmica é feita, ela não é amigável para o público geral, né? A gente usa muita estatística, muita formulação matemática, isso acaba afastando o leitor generalista, mas eu acho que essa é a minha opinião e a opinião dos fundadores do porquê, né? Marisa e Tomás me chamaram justamente por causa disso, por pensarem assim também. A gente tem que ser capaz de passar esse conhecimento de uma maneira menos complicada, né? Passar esse conhecimento para a sociedade. A gente é meio que pago para isso. Acho que é uma função social nossa, é super importante. E daí que surge o porquê. Vamos tentar divulgar, né, a economia para o público mais amplo. Então, é uma iniciativa bastante bacana. A gente tem tudo. Tem Facebook, tem o site, a gente escreve coluna, a gente tem coluna na Folha, a gente dá palestra, a gente organiza seminário, tem videoaula, tem videocurso. Então, vários recursos aí para tentar, né, fazer com que, pelo menos, esses conceitos mais básicos de economia cheguem também ao mundo do não economista. Porque isso é cidadania. Você saber discutir essas coisas de uma maneira um pouquinho mais sólida e profunda, sair do achismo, sair do xingamento, sair da agressão, né, e sair do eu acho isso, eu acho aquilo, a conversa de bar. A gente pode deixar a conversa de bar para o futebol. Na última apresentação eu brinquei que eu queria, o sonho do meu, da Marisa, do Tomás, daqui a 10 anos, da equipe do porquê, daqui a 10 anos você chegar no bar, as pessoas não estão falando só se o técnico botou lá o jogador correto ou não, o cara falando assim, eu vi no porquê que tem uma externalidade negativa quando a firma polui e tal, e começar a usar esses termos assim, tomando uma cervejinha. Quando a gente chegar nesse nível daí, a gente vai estar feliz. Bom, sem mais delongas, então eu queria convidar vocês, de fato, para participar do projeto, que é um projeto interativo, um projeto que precisa de vocês, a gente recebe perguntas, a gente interage bastante com o nosso público, né? A gente manda pergunta, eu gravo um vídeo, a gente manda o vídeo respondendo a pergunta específica. Então, depende muito também da interação de vocês. Tá? Então, seria legal que esse público que está aqui divulgasse a iniciativa para a gente continuar trabalhando de uma maneira a divulgar a economia pública geral. Sem mais delongas, vamos para a PEC 241 e o que ela significa em termos de repactuação do pacto social no Brasil. Né? O termo parece complicado, mas a noção é mais ou menos simples. A gente tem um orçamento federal. Né? O dinheiro não nasce lá no capim do presidente da República. Né? A gente gosta de falar assim, precisa de mais gasto com tal coisa, mais gasto com tal coisa. Tá bom, e quem é que paga esse gasto? Quem é que financia isso daí? É você mesmo, através de impostos. Essa é a lição número 1 lá do porquê. Restrição orçamentária. Ok, a gente já paga bastante imposto. Né? Bastante. O Brasil paga, tem uma carga tributária, aí, uns 33% do PIB. O Marcos Mendes vai dar um número preciso lá na terceira casa decimal de quanto que é. Mas alguma coisa dessa magnitude, que é muito mais do que a média das outras economias emergentes. Economias de um nível de renda parecido. Dado que a gente gasta, dado que a gente arrecada, a gente está gastando eficientemente, a resposta parece ser um gigante não. Né? A gente tem um problema de desigualdade, tem um problema que o setor público não funciona direito. O que está faltando? E dentro do que a gente gasta, como que a gente distribui essas parcelas? Tem vários modelos de economia política para tentar entender como essa coisa é redistribuída ou não, mas tudo isso passa pela discussão do orçamento. E o nosso orçamento, hoje em dia, antes da PEC 241, na verdade é uma peça de ficção, né, que incha a receita, vai metendo gasto lá, aí as demandas da sociedade que vem em todos os cantos vêm via seus representantes, só que junto o bolo todo não dá. Aí lá um burocrata em Brasília, no final do dia, fala assim, olha, precisa contingenciar, porque não deu, a receita foi muito menor do que o pessoal lá inflou, lá no Congresso, então vou ter que cortar. Aí ele corta lá, você nem votou nesse cara, ele que acaba fazendo o ajuste fiscal para você. Ou se não é ele que faz o ajuste fiscal, a dívida cresce. Só que a dívida crescer é ajuste fiscal nas pessoas que estão ainda, né, crianças de hoje, ou pessoas que não nasceram ainda. A gente vai empurrando o problema para frente. A outra solução é a inflação, mas a gente já provou dessa aí, a gente sabe que a gente não gosta.
Então, como que a gente faz, como que os outros países, como as outras democracias fazem para equacionar essa dificuldade que é o conflito distributivo dentro de um regime democrático? Tem um bolo lá, e já é grande, precisamos decidir como gastá-lo de uma maneira prudente, de uma maneira a não comprometer o futuro do país, de uma maneira a não comprometer as gerações que vêm pela frente, de uma maneira a aliviar a pobreza, né, e o sofrimento das pessoas que estão em camada social mais baixa. Como que a gente faz isso daí? Certo? Então, a gente precisa repactuar isso daí. O Brasil é o país, sempre foi o país do interesse pequeno, né? Sempre foi o país dos privilégios. Então, hoje a gente vai debater especificamente a questão dos privilégios. Como que os privilégios eles se embrenharam dentro do orçamento? Como que a gente faz e como que a PEC pode ajudar a tornar essa redistribuição do dinheiro que é arrecadado, né, do imposto que é arrecadado, de uma maneira mais justa, com menos privilégio. Eu acho que a gente vai ter aqui 1h30 de debate, que vários privilégios vão ser levantados, então eu não vou entrar neles. Mas eu queria só lembrar a vocês duas coisas interessantes sobre os privilégios no Brasil. Quando você lê a literatura sociológica do Brasil, né, está todos os livros importantes sobre isso aí, Raimundo Faoro, o Sérgio Buarque, você vai ver lá os privilégios estão embrenhados na cultura brasileira desde muito tempo, né, desde os tempos de colônia. Uma coisa que a gente talvez tenha herdado lá da estrutura política portuguesa e que foi trazida de navio para cá e piorou um pouquinho depois de 1808. E quando você vai para a literatura também nacional, você vai ler os livros, né, de grandes escritores brasileiros do século XIX, principalmente, você vai achar lá, assim, tem sempre um exemplo de um privilégio, tem sempre um exemplo de um cara que é solto, né, porque alguém que era amigo do El-Rei e enviou alguém lá para soltar. O cara falou assim, solta o fulano de tal porque eu sou amigo do El-Rei. Então, quando é que a gente vai acabar com isso daí, né? Quando é que a gente vai conseguir, ou pelo menos minimizar a influência do privilégio, do interesse pequeno, que é o interesse miúdo, particularista, tornar o Brasil uma sociedade mais pluralista? Isso começa com orçamento, né? E para discutir isso, hoje a gente chama aqui, temos 4 debatedores, quer dizer, 3 e 1 para atrapalhar, que sou eu. O primeiro é o Marcos Mendes, do Ministério da Fazenda, secretário Marcos Mendes agora, né, ex-colega, então a gente chama pelo primeiro nome. Marcos, muito prazer ter você aqui. Vou chamar a senadora Lúcia Abrão para participar da mesa com a gente. Senadora Lúcia, que está lá nas trincheiras, né? A gente está aqui debatendo, ela está lá na trincheira, na luta. E nosso querido professor da Getúlio Vargas, escola concorrente muito amiga, Oscar Vilhena. Obrigado, Oscar. Mais uma vez, obrigado ao MAN por ter cedido o espaço e que tenhamos todos aqui um bom debate. As perguntas vão ser encaminhadas para mim, tá? Vocês vão encaminhar para aquela moça que está ali. E as que não der para responder durante o evento, o porquê vai responder depois, como o fez no evento, sobre a saúde. Tá bom? Sobre o impacto da PEC sobre a saúde. Bom, dito isso, eu vou me sentar um pouco para descansar e vou passar a palavra para o Marcos. Aqui a coisa vai funcionar do seguinte jeito. Cada um dos meus distintos palestrantes vai falar alguma coisa entre 5 e 7 minutos. E depois a gente abre uma rodada de discussões mais acaloradas, tá? Não deseducadas, mas acaloradas, entre nós mesmos. E no final eu vou responder as perguntas, eu vou passar as perguntas do público para os palestrantes. Mais uma vez, obrigado. Marcos, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Dudu. Você acabou de me criar um problema, porque você falou tudo que eu ia falar. Falou minha apresentação toda. Então, vocês me desculpem a repetição, né? Então, acho que o ponto de partida aqui da nossa discussão é entender o que é o pacto social no Brasil de 85 para cá, né, depois da redemocratização, né, e entender por que esse pacto está esgotado e não tem mais capacidade de manter a estabilidade social e política que ele manteve até agora, né. Bom, uma característica central da sociedade brasileira e que condiciona o pacto social é a nossa grande desigualdade. O Brasil é um país muito desigual, desigualdade de renda, desigualdade de patrimônio, desigualdade de oportunidade, né? Muito pouca mobilidade social, e isso gera uma dificuldade evidente para você ter uma sociedade vivendo de forma harmônica, né?
sociedades desiguais, a literatura mostra que sociedades desiguais são tipicamente sociedades instáveis, de democracias frágeis, e de muitas revoluções e golpes, etc. Né? Falando assim, não especificamente do Brasil, mas em geral sobre sociedades desiguais, né, o que a gente observa é que nessas sociedades há uma tendência dos grupos mais ricos capturarem o Estado. Né? Sociedades muito desiguais, tipicamente, dão muito subsídio para grandes empresas, fecham o mercado para proteger o capital nacional contra a concorrência internacional, tem uma justiça cara e, portanto, inacessível aos mais pobres, então só quem se utiliza da justiça são os mais ricos, né? E isso, obviamente, cria muita injustiça, né? E a filha da injustiça é a revolta, né? Então, a tendência de sociedades desiguais é a instabilidade política, porque, em contraposição à injustiça, vem movimentos revolucionários de esquerda, surge oportunidade para políticos populistas, né? Políticas anti-mercado, que acabam, em geral, em tragédia econômica, em crises econômicas, que agravam ainda mais a instabilidade, né? Bom, esse é um modelo geral que tende a assolar sociedades desiguais, explica um pouco a instabilidade dos países da América Latina ao longo do século XX. A América Latina é a região mais desigual do mundo, né? E aí isso cria uma curiosidade sobre o Brasil, né? Porque o Brasil, com toda a nossa desigualdade, nos últimos 30 anos, nós conseguimos manter uma democracia funcionando mais ou menos de forma razoável, né? As instituições foram melhorando. E como é que a gente conseguiu isso? Foi justamente através de um pacto social que se formou, não é alguma coisa que as pessoas sentam na mesa para conversar, mas é uma coisa que vai acontecendo no dia a dia, né? E que pacto social foi esse, né? Basicamente, a gente usou o Estado para resolver o conflito distributivo. O Estado passou a colocar panos quentes no conflito distributivo. Como é que isso aconteceu, né? Antes da redemocratização, durante o período da ditadura militar, a gente tinha um típico Estado de sociedade desigual, né? Os mais pobres tinham muito pouco acesso a políticas sociais, não existia política social, não existia educação para todo mundo, não existia saúde pública para todo mundo. Hoje a qualidade é baixa, mas tem a disponibilidade, né? E as políticas eram tipicamente de emprego bem remunerado em empresas estatais, universidade gratuita para a classe média alta, financiamento do BNH subsidiado para a classe média alta comprar apartamento, uma série de privilégios, né? Com a redemocratização, isso mudou, e vários grupos sociais passaram a ter acesso ao Estado, né? Mudou primeiro para os pobres, né? Os políticos descobriram que, para se manter no poder e continuar e ser eleito, eles tinham que começar a fornecer políticas sociais para chegar aos mais pobres. Políticas, algumas muito boas, outras de qualidade questionável, mas o fato é que surgiram políticas sociais, né? Bom, para a classe média ganhou voz, ganhou poder de organização, né? A classe média antes não tinha poder de sindicalização, de formar grupos de pressão, e passou a conseguir pressionar o Estado para políticas a seu favor. Então, hoje você tem todo tipo de grupo de pressão de classe média conseguindo extrair recursos do Estado, né? E os ricos? Os ricos, supostamente, que iam perder, não perderam porque passaram a financiar campanhas eleitorais, né? Então, a gente sabe que o financiamento de campanha eleitoral dá uma grande alavancagem sobre a capacidade de direcionar o gasto público. Então, a gente conseguiu equilibrar a sociedade brasileira, equilibrar o conflito distributivo, fazendo o Estado crescer, né? Mas isso tem um problema, porque isso fez a despesa pública disparar, né? Quando a despesa pública dispara, você precisa de carga tributária para financiar isso, né? Além disso, a dívida pública cresce, o déficit público aumenta, isso gera uma taxa de juros mais alta, né? Com taxa de juros mais alta, a despesa pública começa a crescer mais. E aí o primeiro problema desse modelo é que a economia para de crescer, tá certo? Porque com taxa de juros alta e com carga tributária alta, fica difícil investir e fazer a economia crescer, né? O segundo problema desse modelo é que ele é muito ruim para distribuir renda, porque se o Estado gasta com o rico, gasta com a classe média e gasta com o mais pobre, a capacidade dele de redistribuir fica muito baixa, né? O Estado que é capaz de redistribuir é o Estado que tributa o rico e gasta com o mais pobre. Esse não é o caso brasileiro.
O Estado gasta muito com salários altos para a elite do funcionalismo, gasta muito financiando juros subsidiados para os campeões nacionais, gasta muito com universidade pública gratuita para quem pode pagar mensalidade, por aí vai, né? Agora, o maior problema desse modelo é que ele tem data de validade, ele se esgota, né? Por quê? Porque você tem um modelo em que o gasto público sempre cresce, né? E o financiamento desse gasto tem limite, né? A carga tributária não pode crescer sempre, né? A carga tributária tem um limite. A dívida pública não pode crescer sempre. A dívida pública tem um limite, né? Então, nós chegamos nesse limite. Esse é o problema, né? Nós estamos hoje com um déficit enorme, uma dívida pública indo para o espaço, a carga tributária já passou de 32% do PIB, eu não sei as 3 casas decimais, mas já está muito alta, né? Muito acima dos países emergentes, e nós chegamos num beco sem saída, né? Já não dá mais para sustentar um pacto social, já não dá mais para botar panos quentes no conflito distributivo através do Estado, né? Nós chegamos no limite. E aí é que entra a PEC, né? A PEC ela vem dar o primeiro passo de uma repactuação social no Brasil, que ela fala, olha, vamos partir do princípio básico que orienta qualquer orçamento doméstico bem administrado, que é limitar o crescimento da despesa à nossa capacidade de pagamento, né? Eu não quero gastar muito mais tempo, acho que a gente vai ter o debate para esclarecer e detalhar o que é a PEC, mas o meu argumento central, que eu acho que eu vou discordar principalmente do Vilhena, é de que os instrumentos que tem dentro da PEC permitirão que esse novo pacto social não só desencadeie uma taxa de crescimento mais alta, né, tire o Brasil dessa armadilha de baixo crescimento que a gente vem ao longo de 30 anos, não é só agora que a gente está agora nós estamos numa recessão profunda, quase uma depressão, mas se nós olharmos de 85 para 2014, antes da grande recessão que nós entramos em 2014, nós só crescemos, em média, 2,9% ao ano. Isso não é taxa suficiente para o Brasil virar um país rico e, portanto, eliminar a pobreza. Nós, continuando nesse ritmo, a gente vai estar condenado a ser um país de renda média. Então, a PEC ela vai permitir retomar o crescimento econômico e colocar o país numa possível trajetória em direção a um país de renda alta e, portanto, capaz de acabar com a pobreza e com mais espaço para reduzir desigualdade. E ela também contém elementos em que ela vai mudar a lógica de geração de gasto público e vai aumentar a transparência, vai acabar com o chamado orçamento de ficção e, com isso, ela vai permitir que os gastos de maior interesse social ganhem protagonismo dentro da discussão de orçamento e que os gastos que hoje representam privilégios ou direcionamento de gasto para pessoas ou grupos de renda mais alta passem a enfrentar uma dificuldade muito maior de ser legitimado dentro do orçamento do que tem hoje, porque hoje o orçamento é muito estranho, muito opaco, não representa exatamente o desenho do gasto público brasileiro, e com isso, com essa opacidade, vários grupos conseguem colocar dentro do orçamento gastos a seu favor e gastos que são concentradores de renda, que não são prioridade nacional. Eu começo por aí, depois a gente vai para o debate. Obrigado. Obrigado, Marcos. Senadora? Posso falar em pé? Pode, se você quiser. Político fala em pé. Professor também, viu? Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento os organizadores do evento, na pessoa do Dudu. Quero dizer da minha satisfação de poder estar aqui. Talvez eu vá apresentar para vocês uma visão um pouco diferente do Marcos. Mas, no fim, eu acredito que a gente vai convergir na mesma direção. Em primeiro lugar, eu gostaria de dividir a minha fala em 3 partes. E, para facilitar a compreensão, eu gostaria de responder a 3 perguntas que eu considero que são perguntas básicas para que a gente possa entender esse momento que nós estamos vivendo. A primeira delas é a PEC 55, ela toma o nome de 55 no Senado da República. É a PEC 55 um novo pacto social?
na minha visão, ela não é um novo pacto social. Porque esse pacto social, ele foi formado na Constituição de 88. O Constituinte, ao escrever o capítulo dos direitos sociais, ele levou em conta o princípio de que precisamos tratar igualmente os iguais e precisamos tratar os desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. E este princípio, ele está assegurado no nosso arcabouço jurídico, através daquilo que nós chamamos de políticas afirmativas e de políticas distributivas, que vai desde o Estatuto do Idoso ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai desde o Estatuto da Igualdade Racial até o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vai do Bolsa Família ao benefício da ação continuada, que é um benefício para o idoso e a pessoa portadora de deficiência não contribuinte do INSS. Esses benefícios, na nossa Constituição, portanto, é um benefício assegurado, não é um benefício de governo. Não são benefícios de governo. Eles são benefícios do Estado. Eles não são privilégios, eles são direitos. E eles são irreversíveis, porque eles buscam a paz social e buscam aquilo que o Estado tem o dever e o direito, que é de dar proteção àqueles que estão em situação de risco. E a PEC 55, não pretende e nem tampouco tem condições de anular esses direitos. Não é pretensão da PEC 55 anular esses direitos. Pelo contrário, ao fazer a PEC 55, nós estamos garantindo que esses direitos sejam assegurados e sejam sustentáveis. E para que eles sejam sustentáveis, é preciso, em primeiro lugar, que a gente faça o equilíbrio das contas públicas. Essa é a minha visão em relação aos direitos sociais. Eu acho que a economia de um país em desenvolvimento não pode desprezar esses direitos que são conquistas da sociedade brasileira. Portanto, toda essa discussão, muitas vezes acalorada, dizendo que a PEC vai retirar direitos, nós podemos ficar tranquilos que esses direitos estão assegurados na Constituição, é uma conquista do povo brasileiro e ela não tem essa pretensão. A segunda pergunta. É a PEC necessária? Todos nós sabemos que o Brasil atravessa uma das mais graves crises da sua história. Nós estamos com a despesa do governo crescendo a 6% ao ano, acima da inflação. Nós estamos com o resultado primário, que é a receita menos despesa, negativo na ordem de 2,7 bilhões de reais. Nós estamos com a retração do PIB em 2015 de 3,7%. A projeção para 2016 é 3,5% negativo. Nós estamos com a dívida que consome 2 bilhões por dia, perfazendo um estoque na ordem de 4,3 trilhões de reais. Nós estamos com várias empresas em recuperação judicial. Os pedidos de falência subiram 20%. Estamos convivendo com cerca de 12 milhões de desempregados.
Esse quadro não pode continuar, sob o risco de provocarmos mais juros, menos crescimento, menos receita, menos emprego, e decretarmos, como foi colocado aqui, a falência do Estado brasileiro, com a repercussão altamente negativa para os programas sociais. Respondendo à terceira pergunta, é a PEC a solução, a alternativa para resolver esses problemas? Eu diria para os senhores que ela é o primeiro passo. Ao lado dela, nós temos que aprofundar outras reformas. Foi colocado aqui o gasto desordenado, não só da questão social, como também os gastos de investimento para o setor privado. Então, é preciso que a gente saiba que esse primeiro passo a ser dado é muito importante. Ele é o começo do repensar como distribuir as receitas do nosso país. E, em seguida, após a votação da PEC 55, deverá ser encaminhada ao Congresso Nacional a reforma da Previdência. Para os senhores terem ideia, a Previdência hoje consome 560 bilhões de reais. O que ela consome significa 3 vezes o que investimos em educação e em saúde. Significa 5 vezes o que investimos nos programas sociais, como o benefício da ação continuada, Bolsa Família, seguro-desemprego, abono salarial. Portanto, nós não podemos continuar com a Previdência, com essa despesa cada vez crescente. Nós hoje temos um perfil demográfico diferente de 20 anos atrás, a nossa população está envelhecendo, nós temos uma expectativa de vida maior, hoje nós temos uma expectativa de vida de cerca de 70 anos, portanto, a Previdência tem que ser adequada a essa circunstância, sem falar naqueles privilégios que estão camuflados em benefícios. Então, é preciso que haja um corte nesses privilégios e que a gente possa adequar a Previdência a essa realidade orçamentária. Ao adequar a Previdência, nós já damos um caminho importante. Mas agora eu gostaria de dizer a importância, como é que eu vejo a PEC 55. Vejo ela como um instrumento, uma nova modalidade de pactuação, uma nova modalidade de compromisso. É um instrumento que vai nos permitir fazer com que o país volte a crescer, gere emprego e renda, e, ao mesmo tempo dê sustentabilidade aos programas sociais. Essa é a visão que eu tenho dessa PEC. Ao mesmo tempo, qual é o outro ganho que nós podemos ter? Primeiro, que é uma PEC que não vem para fazer um ajuste brusco. Ela vem dentro de um ajuste gradual. E outro aspecto importante, ela não vem também só para socorrer este momento. Ela vem atendendo a essência, o cerne do problema que nós estamos vivendo, que é o descontrole das contas públicas. Agora, o que ela vai trazer de diferente para nós? Ela vai trazer 2 pontos que são fundamentais. O primeiro, uma nova realidade administrativa, uma nova forma de administrar. O gestor público terá que ter, agora, mais do que nunca, cuidados. Terá que ter metas, terá que fiscalizar, terá que acompanhar, terá que priorizar.
não pode mais improvisar sob o risco de não fazer nada. Então, este é um ganho que nós vamos ter na questão da gestão pública. E o segundo aspecto importante da PEC diz respeito ao orçamento. Foi colocado aqui, nós votamos sempre, se nós pegarmos o histórico da aprovação dos orçamentos, nós vamos ver que há mais de 10 anos nós estamos superestimando a receita em mais de 200 bilhões de reais. Isso faz com que os orçamentos, isso faz com que o governo tenha um orçamento fictício, que ele comece a contingenciar os recursos, a interromper programas, a interromper projetos, e nós ficamos numa administração caótica como essa que nós vemos aí. Para os senhores terem uma ideia, eu sou do estado de Goiás. Nós temos construído no governo anterior cerca de 700 creches. 30 creches estão construídas em lugares que não têm nenhuma demanda. Nós temos curso do Prodatec espalhado por todo o estado de Goiás. No entanto, esses cursos, muitas vezes, uma cidade de 3 mil habitantes tem 500, 700 cursos, pessoas frequentando esses cursos, cujo trabalho não existe. Então, nós temos desacerto nessa questão orçamentária, muito séria, que precisa ser corrigida. O orçamento agora não pode mais sofrer aquilo que levou ao impeachment da presidente Dilma, que é a contabilidade criativa. É você gastar e não contabilizar o gasto e continuar gastando como se o dinheiro existisse. Na verdade, isso levou ao impeachment, isso levou a essa reflexão, isso levou a esse gasto desmedido, isso nos levou a isso que nós estamos vivendo no país, essa revolta, essa indignação, essa tristeza que fez o povo brasileiro pacato sair às ruas e exigir mais atenção à educação, mais atenção à saúde, mais atenção ao gasto público. Essa, enfim, é a minha fala, é a visão que eu tenho da PEC 55. Oscar? Em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Um enorme prazer estar aqui para participar dessa conversa, convidado pelos meus queridos amigos Marisa e Tomás, Dudu, e partilhar aqui com o Marcos, com a senadora, dessa aflição do momento. Eu acho que esse é um momento de enorme gravidade, é um momento onde a crise fiscal ela é acompanhada, pode ser um pouco resultante de uma profunda crise política, e é acompanhada também de uma profunda crise jurídica, ético-jurídica, o que transforma a resolução da crise fiscal num problema ainda maior. Eu acho que todos temos que ter muita clareza e muita responsabilidade nesse momento, porque não é um momento trivial, e muitas vezes os debates têm se dado muito em torno de polarizações ideológicas que, ao meu ver, não contribuem para os desafios que nós efetivamente temos hoje no Brasil. Evidente que, quando fizeram convite a um advogado para vir a essa discussão, a lente pela qual eu olho esse problema não é de igual natureza, a lente que os economistas olham e a lente, eventualmente, que alguém que está na Casa Superior do Congresso olha esse problema. Eu gostaria, então, que a minha fala tivesse muito o condão de tentar compor com essas conversas, compor com esses discursos, para que nós tenhamos uma compreensão talvez mais abrangente desse problema. Em grande medida, eu concordo com os dois diagnósticos que foram feitos aqui, inclusive o que foi feito pelo nosso mestre de cerimônia, apresentador e professor, tudo ao mesmo tempo. O problema central da sociedade brasileira, independentemente da crise política e da crise fiscal, é um problema de desigualdade, não só abissal, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com todas as consequências que o Marcos falou, e também que essa
desigualdade ela é persistente, ou seja, não é uma desigualdade semelhante à que eventualmente nós vemos na Argentina. Ela cresce, mas ela volta. Não, ela é uma desigualdade constitutiva das relações sociais no Brasil e constitutiva do modo pelo qual o Estado brasileiro foi configurado e o modo pelo qual o Estado brasileiro distribui recursos. Né? Então, aí, nesse aspecto, eu concordo integralmente com o Marcos, né, de que nós temos um Estado que foi forjado desde o Império, mas na República, que deveria ter sido diferente, a partir do amálgama de privilégios. Né? Um Estado corporativista, um Estado patrimonialista e um Estado que sempre primou, né, por criar instrumentos que reforçavam a desigualdade. Eu brinco sempre que a desigualdade brasileira ela não é um acidente da natureza, não é um raio que cai em Goiás. Né? A desigualdade brasileira é fruto de uma engenharia institucional que foi se formando e foi se amalgamando e foi se incrustando no Estado e que, portanto, permite que nós vivamos do modo como vivemos até hoje. Né? A Constituição de 1988, embora seja uma Constituição carregada socialmente, retoricamente progressista, uma Constituição que tem inúmeros instrumentos de distribuição, de ação afirmativa, ou seja, uma Constituição preocupada em resgatar a questão social brasileira, ela é, sobretudo, um compromisso maximizador, ou seja, não só aqueles que precisavam tiveram seus direitos protegidos pela Constituição, mas ela também assegurou, com o nome de direito, verdadeiros privilégios. Tá? Então, eu tenho batido muito nesta tecla de que o Brasil é um país que trata da mesma forma, ele dá o mesmo status jurídico a esse instituto chamado direito e a esse instituto chamado privilégio. Até porque eles têm coisas muito em comum. Né? Todo direito ele tem um correlato, que é uma obrigação. Se eu tenho direito à liberdade de expressão, existe uma obrigação de todos vocês aqui de não me censurarem. Tá? Essa é a figura básica do direito. Né? Né? Nem o mestre de cerimônia, ele pode me interromper, ele pode regular. E aí o mestre de cerimônia me dá uma ótima dica. Né? Evidente que o meu direito à liberdade de expressão não é absoluto, e ele exige uma série de regulações. Eu posso regular, eu não posso falar determinadas coisas, mentiras contra o Marcos, por exemplo, eu não poderia fazer isso. Agora, existe uma limitação mínima, que é a proibição da censura. A Constituição ela dá o direito à liberdade de expressão e ela diz ela pode ser regulada, ela pode ser restringida de diversas maneiras, mas ela não pode ser censurada. Ou seja, há uma obrigação que a gente chama de núcleo mínimo do direito. Né? Se nós pegarmos na ordem tributária, eu posso ser tributado, não tem nenhum problema. Pode haver aumento de tributo? Pode haver aumento de tributo. Ele pode ter caráter confiscatório? Não, a Constituição diz não pode ter caráter confiscatório. Ele põe um limite, que é o meu direito. O meu direito é não ter caráter confiscatório, o direito do Estado é de me tributar, e assim por diante. Né? Essa Constituição, quando ela foi configurar o Pacto Social, que a senadora muito bem colocou, ela tinha uma preocupação não só com o passado brasileiro, né, e o jurista Seabra Fagundes falava, nós somos profundamente insinceros nas promessas que fazemos pela lei, né? E as constituições sociais democráticas de muitos países do mundo também padecem desse problema. Elas prometem algumas coisas e elas não dizem como elas vão levar a cabo aquelas obrigações que elas se autoconstituíram. Né? Então, o legislador brasileiro ele criou certos mecanismos muito inovadores naquele momento, que estão em questão agora, é de criar certas vinculações. Ou seja, assim como ao direito à liberdade de expressão existe uma contraprestação, que é uma obrigação de não censurar, ao direito à educação existe uma contraprestação de despender um mínimo, não o máximo, um mínimo, daquilo que fosse arrecadado. Ou seja, ele está relacionado não ao PIB, né, não a um valor estável, mas a um valor de tributação. E depois a área da saúde, com uma pequena mudança, também assumiu essa mesma perspectiva. Né? Então, o direito à educação ele tem uma contraprestação do Estado e a Constituição estabeleceu isso, o direito à saúde também. Outros direitos sociais, não necessariamente. Quer dizer, você não tem esse mesmo tipo de equipamento, você tem algo um pouco mais abstrato que é essa contraprestação. Né?
Passados 28 anos da experiência constitucional de 1988, também o Marcos falou, eu concordo com ele integralmente, quer dizer, o Brasil conseguiu crescer, o Brasil conseguiu retirar muita gente da situação de pobreza, a condição de vida de muitas pessoas melhorou. No entanto, estranhamente, nós não conseguimos reduzir a desigualdade, né? Isso é o paradoxo dessa Constituição, desse pacto social aparentemente tão generoso, que distribui tanto por um lado, mas que, no entanto, não foi capaz de reduzir minimamente os padrões de desigualdade, né? Por que isso ocorre? Eu acho que há muitas hipóteses sobre isso, né? Uma das hipóteses é, em primeiro lugar, nós temos um sistema tributário que é altamente regressivo, né? Quer dizer, é um sistema que recai de forma mais aguda sobre aquele que tem menos capacidade contributiva. Então, aquilo que eu recebo de um lado, eu pago de outro, né? Outro mecanismo, e eu acho que o Marcos falou desses também, e eu concordo com ele integralmente, é a forma como as elites brasileiras entrincheiraram os seus interesses junto ao Estado, seja em forma das pensões absolutamente desequilibradas no setor da elite do serviço público, seja por intermédio de juros subsidiados nos empréstimos do BNDES, seja por intermédio das inúmeras exonerações fiscais que foram dadas e que causam outras distorções na economia. Então, nós temos essa situação meio paradoxal, uma Constituição altamente distributivista de um lado, mas altamente regressiva do outro e que concentra a renda. Tem equipamentos públicos, também falou da universidade pública, que é regressiva dependendo de quem estiver lá. É altamente regressiva porque ela perpetua as estruturas de desigualdade no Brasil, né? Então, me parece que esse não sei se concordo, mas esse é o meu diagnóstico dessa situação. Agora, a crise está aqui, a crise nos impõe a tomada de medidas emergenciais, né? E a PEC, então, surge como opção, acho que é uma opção inteligente, é uma opção de lidar com o problema do lado da despesa. Lidar com o problema do lado da despesa significa deixar de lado um pouco dos outros problemas constitutivos da desigualdade brasileira, problemas sérios, mas que são muito complicados, mas deixa-se de lado. E nós vamos focar na despesa, né? E, ao focar na despesa, veja, que eu acho que é essencial e é necessário, a PEC, ao meu ver, tem alguns problemas, né? Por quê? Porque ela parte de uma premissa, que é uma premissa racionalmente válida, de que você vai transferir ao parlamento o conflito distributivo. Porque o que ela faz, ela fala, olha, vai ter que gastar menos, está aqui o teto, e agora nós vamos decidir democraticamente a melhor maneira de se fazer isso. E aí todos esses privilégios, todas essas coisas aparecem, né, porque você vai ter um conflito mais duro, mais aberto a respeito disso. Porque, como a senadora falou, você criava essas despesas e depois você ia olhar como é que você arrecadava para pagar. E, se não arrecadasse, aí você tem ou o subterfúgio da inflação ou o subterfúgio da contabilidade criativa, etc. Então, veja, nenhum de nós quer nenhuma coisa nem outra, né? Então, você tem esse problema. Ao meu ver, a PEC, então, ela é uma medida inteligente, uma medida racional, uma medida que tem uma proposta interessante, né, ao estabelecer este limite e transferir para o Congresso a capacidade de solucionar um conflito distributivo que depois virá, né? Por quê? Porque você vai ter que saber que ou todos perdem um pouco ou alguns perderão mais do que outros. Para usar a metáfora que acho que o Marcos usou também da economia doméstica, quando todos nós passamos por apertos dentro de casa, uma das coisas que comumente se vê é aonde eu não vou abrir mão, tá? Então, as famílias decidem, eu não vou abrir mão do seguro de saúde, eu não vou abrir mão da educação das crianças, e vou andar de ônibus, vou mudar para um apartamento menor. Você faz essas escolhas. Ora, essas escolhas são, numa economia doméstica, normalmente precedidas de algumas escolhas morais muito relevantes, que se dão sobre o que realmente não se pode abrir mão. Famílias irresponsáveis não fazem essas decisões, manda a criançada para a escola de pior qualidade, deixa que os velhos morram nos hospitais públicos e você continua com o carrão na garagem, tá? Qual é o meu problema
fundamental com a PEC? É na medida em que ela não fez a distinção clara entre direitos e privilégios, entre aquilo que é moralmente justificável de que a sociedade brasileira se empenhe, se esforce para financiar, e aquilo que é absolutamente injustificável, ele só existe e está entrincheirado na Constituição porque ele foi fruto do poder do grupo que ali colocou, né? Ao não fazer isso e transferir para o Congresso a solução desse conflito, né? Ainda que dentro de um espaço democrático, onde todos nós vamos nos manifestar, e nós estamos nos manifestando aqui, se eu olhar no retrovisor da história brasileira, e se eu olhar do ponto de vista mais rústico da ciência política, eu tenho um pouco o horizonte de quem vai ganhar esse conflito. Vão ganhar os grupos que são mais entrincheirados dentro da sociedade brasileira. Tá? Eu não sei se isso é verdade, eu estou colocando como uma hipótese, baseado um pouco na experiência histórica brasileira, um pouco no que a rational choice da ciência política me indica. Evidente que isso pode estar totalmente errado, né? O Brasil pode, efetivamente, arbitrar esses conflitos distributivos de uma maneira correta, imparcial, justa, e nós fazermos uma adequada alocação de recursos. Eu temo que isso não necessariamente ocorrerá assim. Até porque, independentemente da crítica que se faça ao Congresso Nacional, ainda mais o Congresso Nacional nas circunstâncias em que ele se encontra hoje, né, uma crise profunda também de autoridade, tá? Porque as corporações estatais irão buscar reivindicar esses seus privilégios entrincheirados na Constituição junto ao Poder Judiciário, que é uma dessas corporações beneficiárias e privilegiadas, ao Ministério Público, que é uma dessas corporações entrincheiradas e privilegiadas, à Receita Federal, que é uma dessas corporações. Então, não será um embate suave, e não será um embate que deva se prever abstratamente, que irá ser resolvido de maneira justa, né? Bom, vocês vão colocar, você está sendo um paternalista e está desconfiando da democracia. Vocês podem ter razão, e eu posso me dizer, eu conheço um pouco da história brasileira e temo que o efeito que nos levou a construir as instituições da desigualdade até hoje também se aplaque para o conflito distributivo que vem depois. Última coisa, para terminar. Bom, e queria dizer o seguinte, eu rezo todos os dias para que o Marcos esteja certo e que eu esteja errado, né? E se ele estiver certo, eu vou ficar muito feliz, e vou vir aqui e dizer, olha, como fui feliz em estar errado, né? A outra coisa só que eu queria colocar, dado, e aí eu gostei muito do termo que a senadora me corrigiu ali na entrada, né, de que essa medida, de fato, não é simplesmente uma proposição de um novo regime fiscal, ela é, de fato, uma repactuação social. Por quê? Porque ela terá impacto sobre o modo como nós distribuímos direitos e privilégios ali. Mas ela é só o começo, eu concordo com a senhora exatamente isso, né? É muito, do ponto de vista, vamos dizer, da teoria democrática, você fazer uma repactuação social aos pedaços, né? Você tirar um pedaço, vamos repactuar, né? É como, por exemplo, eu vou dizer duas coisas aqui que são totalmente impressionistas. Vamos repactuar. O Brasil teve 59 mil homicídios no ano passado. Isso é um escândalo. Não existe democracia no mundo com um padrão de violência como nós temos. Vamos repactuar a questão da segurança? Vamos pôr pena de morte, vamos pôr tortura e vamos fazer um plebiscito. Ganha com 80%. É uma repactuação do modo como... Veja, isso é muito complicado, a repactuação aos pedaços, né? Vamos repactuar, o país é muito desigual, né? Vamos fazer um plebiscito, nós poderíamos pegar os setores mais ricos e expropriá-los e distribuir. Então, isso é muito arriscado, esse tipo de repactuação. Então, eu acho que nós estamos propondo uma repactuação muito parcial, olhando simplesmente para o foco da despesa, não olhando para a questão, as outras questões altamente regressivas do sistema brasileiro,
Tá? Então, me parece que é um mecanismo inteligente, um mecanismo bacana, um mecanismo feito por gente com muita boa vontade, com muita expectativa de que o Brasil está certo, mas ele é um mecanismo que padece dessas dificuldades. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Eu tenho que fazer aqui um anúncio antes. Como moderador, nós estamos sendo transmitidos pela internet. Tá? Então, todo mundo não pode dormir, tem que sorrir. Você está sendo filmado. E o Porquê está fazendo o stream ao vivo aí do evento. A primeira rodada super interessante. Então, discutimos um pouco da PEC, a visão dos meus 3 companheiros aqui de mesa. E eu vou abrir a segunda rodada com as perguntas, mas antes eu queria fazer uma pequena digressão sobre privilégios no Brasil e essa coisa do Estado patrimonialista. Não é fácil, gente, assim, a coisa do Estado... Eu estava numa palestra de um professor de História Econômica, umas semanas atrás, o Samuel Bals, um cara muito interessante, de microeconomia e História Econômica. Ele tem uma equipe que coleta dados sobre desigualdade de renda desde a Idade das Pedras, né? Com pesquisa, ele vai lá, escava, vê diferença de comprimento de ossos, né? Das populações nascidas em tais lugares, tipo de alimentação que tinha, ele consegue mais ou menos construir medidas de desigualdade de renda que vão até 0, século II, século III. E de lá para cá, né? E o que ele mostra, curiosamente, é que quando o Estado surge, e eu estou falando isso porque eu quero chegar eu acho no ponto que o conflito de ideias está acontecendo aqui. Quando o Estado surge, a desigualdade sobe. Na maioria dos lugares em que o Estado surge, até o final do século XIX, mais ou menos, a desigualdade só sobe. Por quê? Porque o Estado, mais ou menos na linha do que o Oscar estava falando, ele vira um instrumento da elite, né, de quem tem o monopólio da força, porque agora você não só é a elite, mas você é a elite junto com um cara que tem o monopólio da violência, né, que é a definição de Estado. Ele vai lá e começa a se apropriar, né, do que a economia produz, do que a sociedade produz, e a desigualdade sobe. Então é muito curioso você ver que na sociedade dos coletores caçadores, esse padrão de desigualdade de renda era muito, muito diferente de quando surge a agricultura e o Estado começa a ficar mais forte. Então esse seria o lado meio que Oscar da história do patrimonialismo. E quando surge o Estado, ele é o Estado patrimonialista, os séculos patrimonialista. Isso começa a mudar com o sufrágio, né? Então a gente tem bastante evidência empírica de economista lá, olhando os dados e tal, por exemplo, no caso da Inglaterra, você vai vendo as leis, né, de aumento da extensão do sufrágio, quando ela vai deixando de ser, o sufrágio vai deixando de ser, o voto vai deixando de ser o voto do rico só, ele vai aumentando para incorporar cada vez mais as outras parcelas da sociedade. Você consegue mapear isso em políticas públicas. Na Inglaterra, por exemplo, o número de escolas públicas que surge no decênio depois de 1934, que é quando tem a última expansão do sufrágio, ou quando a mulher começa a votar. Então, o Estado, na história da sociedade, ele sempre foi patrimonialista. E isso muda só no século XX. Tá? Eu acho que no Brasil, nós estamos aqui um pouco do nosso debate, em que estágio nós estamos? Nós estamos caminhando para o modelo do tal do eleitor mediano, né? Onde a parcela mais pobre da sociedade, onde está o eleitor mediano, o cara lá que divide a sociedade no meio, em termos de renda ou outras preferências. Ele vota por distribuição de renda, ele exige, por exemplo, uma saúde pública melhor, ele está lutando por uma educação pública melhor. Ou a gente está, junto com esse modelo, também corre em paralelo o modelo do grupo de interesse, né? Que é o grupo de pressão que financia a campanha, que é o grupo de pressão que está lá no Congresso, e ele é fácil de se organizar porque ele é pequeno, então ele é coeso, né? A sociedade como um todo ela é mais dispersa. Em que ponto que a gente está desse estágio de desenvolvimento, né? A gente está passando de um estágio do patrimonialismo clássico, né? Das sociedades que fundam, primeiro que passam a ter o monopólio da força e o Estado atuando em nome da sociedade, para uma sociedade mais, como a gente diz em economia, aberta, pluralista, e que todo mundo tem direito de entrada e saída, né? E que o eleitor mediano passa a ser o cara decisivo para onde que vai a política pública. Acho que um pouco o nosso debate é por aí. Eu acho que os economistas, eu e o Marco, a gente tende a achar que a gente está começando a andar mais para o padrão do modelo de economia política, que é o eleitor mediano, né? O cara lá no meio da distribuição da população que vai meio que dar o tom da coisa. O que o Oscar está ressaltando
Bom, não esqueça que a gente tem grupo de interesse, né? Tem muito modelo aí, não só em teoria política, né? Mas como em economia política. O grupo de interesse que vai lá e se esforça e financia para tentar abocanhar os privilégios. Eu acho que a mesa não tem nenhuma divergência sobre o que é privilégios e o que são direitos, né? Acho que a senadora colocou bem, o Oscar também colocou bem. A luta mais de nós economistas é contra esses privilégios. E a PEC é um passo apenas, de fato, inicial. E eu vou abrir a segunda rodada com... Então, meio que para situar onde que a gente está, eu acho que talvez onde esteja um pouquinho da divergência de se a PEC vai funcionar ou não, né? Se o Oscar vai estar errado, feliz e errado ou não. Sobre vinculação. E aí ele falou, o mecanismo de proteção dos grupos mais desfavorecidos é a vinculação. Mas eu vou roubar um pouco do jargão dele e falar que a vinculação, ela me rouba um direito também. A vinculação rouba o direito do Estado poupar. Ela rouba esse direito. Porque na vinculação, quando aumenta a receita, o gasto tem que aumentar. Eu não posso poupar mais. Pensa na situação que o Brasil está hoje, desesperadamente necessitando de poupança pública. A vinculação, ela me tira completamente o direito de poupar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da vinculação, que eu acho que é complicadíssimo, é que ela perpetua ineficiências. Se eu falo para você, olha, o grupo tal da saúde, dentro da saúde, o grupo tal vai receber tanto por cento da receita que o Brasil arrecadar, e ponto final, porque se é importante, saúde é importante, educação é importante. Quem me disse que mesmo sendo saúde, a gente concorda que saúde e educação são super importantes, são na base desse pacto mínimo, né, que você mencionou, a gente não pode, a gente tem que concordar que a gente tem que vender o carro caro para poder pagar a escola da criança, acho que os economistas concordam, eu tenho certeza que os mais concordam. Mas daí para dizer o seguinte, esse programa tem que existir, se você mantém a vinculação, você mantém também programas ineficientes, porque o dinheiro está indo automaticamente para lá. Então, uma das coisas que eu gostaria de ver mais explícito, aí o Marcos, aqui é a minha pergunta e provocação para o Marcos, né, e também para a mesa depois, o Brasil não faz avaliação de projeto. Então, a gente gasta 5% do PIB com saúde, mais ou menos 6% com educação, e os resultados vocês sabem quais são, né? Tem uma educação ruim e uma saúde de pouca qualidade. Por quê? Essa caixa preta de como entra o dinheiro, o que ele faz lá para sair no final das contas, um resultado ruim, um resultado final tão ruim. Eu aposto que tem duas coisas. Bom, tem toda a estrutura, né, de dentro, como funciona o setor privado, a falta de incentivos dentro do setor privado, a falta de meritocracia dentro do setor privado, acho que é parte da explicação. A outra parte da explicação é isso. O grupo de interesse lá se apodera. Não estou dizendo que o grupo de interesse não é necessariamente um cara mau, não. É um cara que vai defender um programa. O programa dele para a sociedade pode ser horrível. Ou pode ter uma taxa de retorno péssima. Né? Entram tantos milhões e o que você consegue é alfabetizar, por exemplo, um adulto por mês. Põe com um programa dessa natureza. Aí as pessoas vão se mobilizar e falar, mas tem que ter um programa de alfabetização para os mais velhos, para os mais sérios. Porque, afinal de contas, o cara, né, tem direito à educação no Brasil. Quanto que a gente está gastando com esse programa? Se eu tenho e quanto que a gente está tirando do analfabetismo? Quanto que a taxa de retorno disso vis-à-vis eu melhorar a educação da criança que tem a vida inteira pela frente? A gente não gosta de discutir o que o economista chama de trade-off, que é isso, né, abrir mão de uma coisa para outra, porque é meio duro mesmo, e às vezes é cruel. Mas a gente tem um orçamento que é limitado, ele não é infinito. Então, o que eu gostaria de ver, junto com a PEC, é um programa mais sistemático de avaliação do gasto. Né? O gasto, é sacrossanto o gasto com saúde? É sacrossanto o gasto com algumas coisas lá. Eu não conheço a caixa preta dentro da saúde. Mas como a gente não avalia, eu não sei o que não está funcionando. Será que eu estou desperdiçando milhões e milhões de reais em alguns programas dentro dessas rubricas que são importantes, que é a saúde e a educação? Né? O Brasil não faz avaliação do gasto público, dos programas. Então, eu queria começar a segunda rodada sobre isso. Como que a gente encaixa a PEC, misturar isso tudo, a PEC com avaliação e com o fato de que, sob o ponto de vista do orçamento, como ele é efetuado hoje, a vinculação perpetua gastos ineficientes, que a gente não rediscute nunca. Eu gosto da ideia do orçamento zero. Eu entendo o risco que o cara está falando, hein? E não é porque a gente está na mesma mesa que eu estou concordando com ele, não. Eu entendo que dá um certo pavor, frio na barriga. Pô, agora quer dizer que começa o ano, o cara tem zero com educação, eu vou ter que barganhar por isso? Com um lobista lá que é super forte? Eu acho que o caminho tem que ser esse, até porque a luz do sol é o melhor desinfetante, né, Oscar?
o jurista americano que falou isso alguns séculos atrás. Exato. Então, quando você joga a luz do sol, hoje o que acontece? Vai empurrando os gastos, porque no final ou vira carga tributária ou vira mais inflação e ninguém está vendo muito direito. Até chegar na situação limite que a gente chegou. Né? Mas o que acontece é que cabe tudo no orçamento. E cabendo tudo no orçamento, a gente não vê aonde que o troço está estourando. Ele está estourando um tributo alto, ele está estourando uma inflação que está mais alta. Certo? Como é que a gente faz para que a gente feche essas válvulas de escape, fixou o orçamento com a PEC e falou assim, agora tem que discutir esse negócio. E eu tenho um contra-argumento à preocupação do Oscar. Um contra-argumento, eu quero saber se vocês acham que ele é razoável. Que é o seguinte, agora, na hora que uma certa parcela do setor público, por exemplo, for chegar lá e falar, eu não quero ganhar mais 35 mil por mês, eu quero ganhar 50 mil por mês, com a PEC, vai ficar automaticamente explícito que ele vai estar tirando tantos milhões do resto do orçamento que vai para a saúde e para a educação. Será que, por outro lado, isso não ajuda o resto da sociedade a se levantar? Não fica muito mais claro que aquele grupo de interesse está querendo abocanhar mais uma parcela? Isso não facilita a briga contra o interesse pequeno, que foi o que eu comecei falando aqui, né? O Brasil, o país do interesse pequeno. Então, falei demais, passo a palavra para o Marcos e depois para a senadora e para os caras. Bom, vamos lá. Vamos começar do ponto onde a gente concordamos em quase tudo, vamos começar do ponto onde a gente discorda. Traduzindo em poucas palavras, né? O Oscar está dizendo, olha, vai botar um limite do gasto, bacana, mas dado o gasto limitado, os grupos mais fortes vão pegar a maior parte do orçamento e os mais pobres vão ficar desprotegidos. O meu argumento é exatamente o contrário, pelo que o Dudu acaba de falar. Como é que se faz orçamento hoje? Né? A senadora explicou um pouco isso. Hoje você hoje você tem uma meta de resultado, receita menos despesa, tá certo? Então você quer colocar mais despesa no orçamento, você superestima a receita, né? Então, quero encaixar mais 10 bilhões para dar reajuste para tal carreira do funcionalismo, ou para construir um estádio de futebol, eu quero gastar mais tantos bilhões com isso, eu superestimo a receita. Aí ficou equilibrado lá, cumpri a minha obrigação de aprovar um orçamento equilibrado. Na hora que eu vou executar esse orçamento, a receita não vem e o burocrata lá de Brasília, como falou o Dudu, vai ter que decidir onde corta, né? Então, não fica clara a escolha da sociedade, não fica claro o que o parlamento decidiu, porque foi durante a administração que você contingenciou, né? Contingenciamentos bilionários de 40, 50 bilhões por ano, como acontece todo ano no Brasil, não é política fiscal rígida, é desorganização, é política fiscal mal feita, é controle na boca do caixa, né? O que vai acontecer com a PEC? A PEC ela tem um mecanismo que ela diz o seguinte, o orçamento, a despesa do orçamento não pode ser maior do que o limite de gasto. Então, não adianta mais, daqui para frente, eu superestimar a receita, porque isso não vai me abrir espaço para aumentar a despesa. Tá? Então, vai acabar esse incentivo para superestimar a receita. E a despesa vai ter que ser aquilo que está dado pelo limite de gasto. Então, qualquer um que quiser construir um estádio de futebol ou dar incentivo, subsídio para uma grande empresa, vai ter que dizer de onde vai tirar o dinheiro. Então, eu quero ver quem vai ter coragem de dizer que está tirando da saúde, da educação, do saneamento básico, para fazer uma política em favor de um grupo específico. Hoje, você consegue aprovar reajustes para a elite do funcionalismo, porque isso passa despercebido, isso passa ali no meio do bolo. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Não existe a disputa intra-orçamentária, né? Eu participei de vários debates lá no Senado, né, e aí sempre vem o pessoal da bancada da educação e fala assim, como é que vocês vão fazer esse limite de gasto? E os 10% do PIB que a gente aprovou aqui para gastar com educação? Aí eu falo, só aprovaram 10% do PIB para gastar com saúde, para gastar com educação, né, o Plano Nacional de Educação, só aprovaram gastar 10% do PIB, porque não veio ninguém da saúde, da segurança pública, para dizer, olha, se gastar 10% do PIB com a educação, não vai sobrar dinheiro para a saúde, não vai sobrar dinheiro para o saneamento básico, para isso, para aquilo. Não tem essa discussão democrática, né? Aí a hipótese do Oscar é, bom, os grupos de pressão vão dominar e vão comer o orçamento todo. Eu não acredito, porque a grande transformação da redemocratização brasileira, como eu falei inicialmente, foi abrir espaço para os segmentos mais pobres da sociedade, caminhar no modelo do eleitor mediano, né? Ficou claro rapidamente para os políticos
que quem não oferece políticas públicas para os grupos mais pobres, para os grupos mais vulneráveis, não se reelege, porque a massa do eleitorado é mais pobre. E, portanto, a transparência, a clareza da discussão vai ter que se dar dentro do parlamento. Aí o Oscar fala, não, mas tem que ter uma proteção antes. Eu acho que seria autoritário o Poder Executivo mandar uma proposta com uma proteção para esse ou para aquele setor, né? A proteção que existe na PEC é a proteção para a saúde e educação, que é o que já está pactuado na Constituição. Continua na PEC havendo um mínimo, os dois únicos setores que são protegidos, cuja despesa não pode passar abaixo de um determinado valor, são saúde e educação. Então, essa pactuação básica está dada, né? Mas, mais do que isso, a gente não pode fazer, porque seria autoritário, né? Mas eu tenho a convicção de que, no nosso ambiente democrático, nós estamos dando um passo à frente, né? Criando uma clareza orçamentária, um processo, tornando o nosso processo de discussão orçamentária normal, como qualquer outro país democrático do mundo, em que a cada ano você vai pactuando quais são as prioridades nacionais. Bem, eu gostaria de dizer que eu não tenho, assim, o grande otimismo do Marcos e nem o pessimismo do professor. Eu acredito que toda essa situação é um processo. E eu participo da Comissão de Orçamento. Acho que a primeira mudança tem que se dar na composição desta comissão. Hoje, o Senado é subrepresentado nessa comissão. O Senado é composto de pessoas que já foram ministros, que já foram governadores, tem uma visão prática muito grande. Então, o Senado é pouco representado na comissão. Essa nova modalidade do orçamento vai ensejar uma mudança nessa comissão, que eu acho que já é um grande passo. Em relação à transparência, também eu concordo inteiramente com o Marcos, porque o orçamento é uma verdadeira peça de ficção. Esses grupos de pressão chegam e vão colocando dinheiro. O dinheiro sai com uma facilidade que vocês não podem imaginar. E é totalmente fictício. Se vocês pegarem, como eu coloquei aqui, o histórico da aprovação das receitas e o que foi realizado, é uma coisa deprimente de se ver. Não existe orçamento. E o governo faz o contingenciamento, interrompe programas, foi colocado muito bem por ele aqui. Agora, quando há um limite de gastos, a gente vai ter que dar transparência, sim. Vamos aumentar o funcionário do Judiciário, do Ministério Público, das estatais, enfim, do governo, ou vamos investir em educação, saúde e assistência social. Isso vai ficar claro. E é claro que o parlamento ele vive dessa interação com a sociedade. Se a sociedade, hoje, que tem essa visão clara, que é preciso investir em educação, que é preciso investir em saúde, e isso a gente viu nas ruas. O processo democrático está se aprimorando, as redes sociais estão aí para mostrar o dia a dia do Congresso Nacional. Então, esse processo existe. Em relação à vinculação, eu tenho que discordar dos economistas aqui, porque eu acredito que hoje nós estamos caminhando para a desvinculação, tanto da saúde, da educação e das demais áreas do orçamento. Mas eu acredito que também isso tem que ser um processo de amadurecimento do próprio orçamento. Porque, se nós deixarmos livre, como ele colocou aqui, 0, nós vamos ver a educação ir para o buraco, nós vamos ver a saúde ir para o buraco. Então, essa vinculação, na minha visão, ela é necessária, tanto é necessária que agora, principalmente agora com a PEC 55, a gente fica tranquilo, porque o mínimo estabelecido pela Constituição tem que ser observado.
embora a gente saiba que está fora da PEC. Eu vou aproveitar para dizer isso aqui. O ProUni está fora da PEC, o FIES está fora da PEC, o Salário Educação está fora da PEC, o Fundeb. Então, nós temos aí 30% do orçamento da educação apenas na PEC. Então, a vinculação, nesse primeiro momento, eu acredito que, embora a gente já esteja desvinculando, ela é necessária para que haja essa educação em relação ao orçamento. Qual é a provocação que você me fez, que você quer que eu comece por qual? A escolha é sua. Eu só queria fazer uma pergunta para todos, antes que eu fiquei com dúvida. Existe alguma outra democracia de renda média que faz processo orçamentário, tem um processo orçamentário similar ao do Brasil, com tanta vinculação? Marcos, você sabe que não existe. É mais uma jabuticaba? Eu não conheço também nenhuma democracia que tenha uma emenda que estabeleça teto por 20 anos. Jabuticaba por jabuticaba. Cada um sabe o tamanho do seu problema. O nosso é a desigualdade, como você estabeleceu desde o começo. Se você constitucionalizou o gasto todo, se você constitucionalizou os direitos, entre aspas, você só consegue controlar a despesa constitucionalizando o limite de gasto. Então, é jabuticaba por jabuticaba, é isso que eu estou falando. Você me fez várias ponderações, acho que o Marco já enfrentou uma boa parte delas. Eu gostei, do modo como a gente está colocando esse debate. Eu tenho a crença que, eu acho que eu também, eu tenho crenças que, mas o fato é que nós estamos no mundo de muita incerteza, porque tem uma série de variáveis, né, ainda que a PEC seja aprovada, e uma das variáveis é o modo como o Congresso vai se comportar, né? E também nós todos temos clareza de que a PEC é um começo, né? Assim como nós temos teto salarial no Brasil, né, que é do ministro do Supremo, e temos decisão do Supremo explicando, dizendo o que significa realmente a remuneração, né? E não há um assessor, cada ministro do Supremo tem uns 30 assessores, que não ganhe mais do que o ministro do Supremo, né? Então, evidentemente que o estabelecimento desse teto, nós temos que ter muita clareza que, ainda que passe, ele não significa que não haja pressões que vão superar esse teto, né? E eu não estou falando de uma hipótese, eu estou falando de uma circunstância onde eu tenho uma norma constitucional que estabelece um teto, tenho uma decisão do Supremo Tribunal que estabelece, reforça o teto, e eu passo por cima do teto, né? Então, nós estamos no Brasil, é onde nós devemos fazer essa discussão, né? O outro ponto que eu acho que leva a nossa reflexão, e desculpem o pessimismo, né? Eu estou torcendo para que dê certo, é o fato de que o modelo político brasileiro, como é o modelo normalmente dos presidencialismos, e é mais aguçado ainda em presidencialismos multipartidários, né, é que o sistema representativo presente no parlamento ele seja um fruto das representações corporativas, né? O Congresso Nacional Brasileiro ele é, sobretudo, dado à necessidade de arrecadação de recursos, à luta dentro dos partidos para conseguir se fazer eleger, ela depende muito de que os candidatos consigam representar setores específicos, né? Se você for pegar a bancada da Polícia Militar em São Paulo, ela é fortíssima. Quer dizer, quanto mais forte o setor, mais fácil que você consiga se viabilizar enquanto representante. É o que os economistas, se eu não me engano, vão chamar de grupos de interesses concentrados, né? No sistema brasileiro, a representação dos interesses difusos da sociedade normalmente está com o executivo, né? É ele que consegue se aproximar mais disso que o Dudu chamou de eleitor médio, né? Então, se nós pegarmos o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula, o presidente Dilma, elas são mais a representação do eleitor médio brasileiro e propugnam, então, e combatem e conflitam os interesses corporativos no dia a dia da gestão. É assim que funciona o sistema político brasileiro. Essa é uma das razões pela qual o orçamento brasileiro tem essa esquizofrenia. Eu concordo integralmente com o que você falou, ele é uma peça de ficção. E ele é uma peça de ficção onde as corporações vão ao parlamento, conseguem, e depois o executivo arbitra aquilo que ele vai dar ou não, né?
O que nós estamos fazendo com essa mudança é tirar o Executivo, em alguma medida, não tirar, mas afastá-lo desse jogo e deixar o Congresso a solução, né? É por isso, Marcos, que eu tenho o temor de que a solução não vai ser tão racional e equitativa, né? Concede uma Sim, parte. senhora, eu até estou acusando o Consegue órgão a uma qual a senhora parte pertence, a senhora aqui. tem todo o direito, né? Mas é preciso que o senhor veja o seguinte: o Congresso tem uma interação com a sociedade. Por Tem. mais que seja representado por grupos de pressão, ela tem uma satisfação a dar à sociedade. Eu posso citar isso com a lei da anistia ontem, praticamente aprovada. No entanto, a sociedade bateu lá dentro e não se conseguiu aprovar. Então, essa interação ela vai se tornar cada vez mais forte e isso vai ensejar a mudança do próprio Congresso. Não, eu não tenho dúvida que tenha, não tenho dúvida que o caso da anistia é um exemplo, mas que talvez também seja um contra-exemplo. Quer dizer, é necessário que seja algo tão gritante, desaforado, né, para que você tenha o retorno. Se nós formos olhar a montagem do orçamento, a senhora mesmo falou, os desaforos vão. E a sociedade, como são interesses a qual ela não consegue perceber, ela tem dificuldade em se organizar para se contrapor. Então, eu não estou negando isso, eu estou dizendo que a coisa tem esse grau de complicação. E o único ponto, Marcos, é que, veja, você atribuiu que seria uma decisão autoritária, né? Veja, não é minha a decisão foi do Pacto Constitucional de 1988. A decisão que eu estou falando é a decisão da Constituição, não é a decisão do presidente. Eu quero construir pontes e, portanto, vamos alocar com pontes. É respeitar um pouco esse critério do que eu vou tirar, né, da luta distributiva, e aí existe, sim, um argumento fundamental, isso gera a ineficiência, né, e eu tenho muita clareza que ineficiência e desperdício é tão imoral quanto não dar a coisa, né? Então, concordo com você integralmente de que talvez uma grande parte dos problemas seja um problema de gestão e eficiência desses recursos, tá? Não tenho dúvida disso. Então, essas seriam as minhas colocações. E só relembrar, quando você fez tentando, enfim, enriquecer o nosso debate, de lembrar onde é que estão as polaridades, né? Eu retomo o problema de que a PEC ela é positiva nesse aspecto de olhar para as despesas, para as ineficiências. Eu acho que ela poderia ser muito mais positiva se, ao resgatar aquilo que é a educação das crianças, a pressão do conflito distributivo seria muito maior sobre os privilégios. Quer dizer, essa é a minha preocupação. Eu quero que os privilégios sejam mais predados ainda. E o único modo de você reforçar a luta sobre os privilégios, para a sua desconstrução, é tirando mais coisas do bolo da luta distributiva. Se você colocar coisas importantes na luta, pode ser que elas percam. Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que eu sou mais radical do que você na minha discussão sobre os privilégios. Então, nesse sentido, é que me parece, eu acho que nós vamos concordar nesse aspecto, que o ponto fundamental é a Previdência. Quer dizer, o que nós, de fato, temos que discutir para sair dessa situação de caos fiscal é realmente levar a sério o debate sobre a Previdência nas suas múltiplas dimensões, e isso é fundamental. E o outro, se nós queremos falar de repactuar o Brasil, olhar para o lado também das regressividades que foram constituídas no sistema. Quer dizer, só para quem não é de uma das áreas aqui de direito e de economia, né? Hoje, a carga tributária brasileira, que é paga pelo imposto indireto, vamos dizer, pelo ICMS, aquilo que a gente paga quando compra qualquer bobagem, né? Independe da capacidade contributiva daquele que paga, todos pagam o mesmo, né? E como um grande bolo da massa tributária é por aí, então nós temos um sistema que é muito regressivo, né? E cada vez que se cria ICMS, ele é igualmente regressivo, né? Então, são impostos muito fáceis de serem cobrados. O imposto que vai na renda, o que vai no lucro, são impostos mais complicados de serem cobrados. Então, veja, nós estamos fazendo uma repactuação dos gastos. Nós não estamos fazendo uma repactuação do modo como a gente construiu grande parte da estrutura de desigualdade que se reproduz no Brasil. Então, é para outro momento, não quero também uma coisa, não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Já vou te dar a palavra, Marcos. Nós temos, só falar com
Marisa, temos assuntos para 3 seminários, então, que eles levantaram aqui. 1, reforma tributária. 2, reforma política, pela representatividade. E qualquer outro, reforma tributária... Trabalhista. Hã? Trabalhista. Trabalhista, pode ser. Você está anotando aí, gente? Seminário para 2017. Eu acho que o Marcos quer falar. Então, eu vou deixar você falar, em vez de falar, né, eu sou só o mestre de cerimônias. Eu vou deixar você falar e depois eu só quero compartilhar com vocês a minha angústia de assistente do Papai Noel na véspera do Natal. 1 milhão de pedidos aqui para te responder em algumas perguntas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma resumida nas perguntas daqui a pouquinho, tá? Então, ninguém fique chateado que a minha pergunta foi respondida. Eu vou ter que juntar em blocos aqui rapidamente para passar para o pessoal. Ok? Mas, Marcos? Tá, primeiro, alguns pontos. Primeiro, o Oscar falou, já existe um teto salarial que não é respeitado. Esse é um outro ponto positivo da PEC, porque a PEC ela limita o gasto total por poder. Então, tem um limite do gasto do Ministério Público, limite de gasto do Judiciário, do Executivo, da Defensoria Pública e do Legislativo. Então, se o sujeito lá no Judiciário quiser chamar de auxílio paletó, auxílio moradia ou salário, não vai fazer diferença, porque vai estar dentro de um limite de gasto. Tá certo? Então, é uma simplificação do conceito. Ficou claro que não dá certo você querer limitar salário, porque ele chama de outra coisa. Né? Então, é uma evolução... O Supremo já tinha feito isso que você falou. O Supremo já disse, olha, salário é tudo que possa ferir. Então, é só para... Pois é, mas gasto total é gasto total. Não tem como inventar além disso. Tá certo? O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, que foi pouco falado aqui, mas que é um ponto central. Nós estamos numa situação econômica gravíssima, né? E a única forma de recuperar a economia é restabelecendo o equilíbrio fiscal e fazendo a dívida parar de crescer de forma acelerada. Existem vários tipos de desenvolvimento econômico, vários países, cada um encontra o seu modo de desenvolvimento econômico. Um vai para a exportação, o outro vai para o capital humano, o outro fecha a economia e faz política industrial. Mas não existe nenhum país do mundo que conseguiu se desenvolver com caos nas finanças públicas. Não existe futuro para uma economia em que não há estabilidade nas finanças públicas. Né? Então, nós estamos tratando da questão básica de recobrar a condição mínima de crescimento econômico. E aí, quem é o maior beneficiado se nós recobrarmos essa condição mínima de crescimento econômico? É o mais pobre. Primeiro, por quê? Porque o desemprego pesa muito mais no mais pobre do que no mais rico. O cara mais pobre não tem poupança para enfrentar o desemprego, o pobre é parente de pobre, não tem parente rico para emprestar dinheiro para ele durante o período de desemprego, ele não tem acesso ao crédito bancário, então o desemprego para o pobre é muito mais duro. Saiu hoje dado do IBGE mostrando que, em 2015, a renda dos 10% mais pobres caiu mais do que o dobro, quase o dobro, da renda dos 10% mais ricos. Então, a recessão e o desemprego são uma política cruel com os mais pobres. Então, hoje, a melhor política social que você tem para fazer no Brasil, hoje e nos próximos 5 anos, é recuperar o emprego e o crescimento econômico. Não tem nenhuma política que você tira o dinheiro do orçamento e dá na mão do sujeito que seja mais efetivo do que recuperar a capacidade da pessoa mais pobre entrar no mercado de trabalho. Segundo, todo mundo fala, tá tirando dinheiro, vai tirar dinheiro da educação. Nós concordamos num ponto aqui, um ponto que eu acho que todo mundo concordou. O Estado brasileiro concentra renda. Eu tenho alguns dados da literatura que são muito ilustrativos quanto a isso. Né? Tem um estudo do pessoal do NB que fala o seguinte, todas as rendas pagas pelo setor público, que rendas são essas? Salário, Bolsa Família, aposentadoria. Quando você contabiliza tudo isso, benefício de prestação continuada, quando você contabiliza todas as rendas que o setor público paga, essas rendas aumentam a concentração, o índice de Gini, em 30%. Né? Então, o setor público brasileiro é concentrador de renda. As aposentadorias, 70% dos beneficiários de aposentadoria do INSS, 77% dos beneficiários de aposentadoria do INSS estão nos 50% mais ricos da população brasileira. Né? Outro dado interessantíssimo, todo o aumento salarial que foi dado ao setor público, aos servidores públicos, entre 2003 e 2009, foi suficiente para eliminar todo o efeito redistributivo do Bolsa Família. Né? Então, nós estamos de acordo aqui num ponto, que o setor público brasileiro
ele concentra a renda, ele tem um poder de distribuição muito baixo. Então, controlar esse gasto não vai ser uma ação contra os mais pobres, tá certo? Porque hoje o gasto não é a favor dos mais pobres, tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Outra coisa, o que a recessão, a depressão econômica faz com um jovem pobre que está no ensino médio? Tira ele da escola, né, para ir para o mercado de trabalho e substituir a renda do pai e da mãe que estão desempregados. Então, não tem dinheiro que você coloque na educação que substitui a saída desse jovem pobre da escola do ensino médio. Tá certo? Então, nós temos que levar em conta que não tem perspectiva para um país, de crescimento econômico no país, que não tenha equilíbrio fiscal. E a PEC ela é uma forma de tentar um novo modelo de equilíbrio fiscal, que não é aquele equilíbrio que se tentou nos últimos anos, corta aqui, corta ali, precisamos esse ano de um superávit primário. A nossa situação é tão grave, né, que nós só temos uma forma de sair disso, um ajuste gradual. A conta é simples, nós estamos hoje com um déficit público de 2,7% do PIB. Nós precisamos ir para um superávit de 2,5% do PIB. Então, nós precisamos fazer um ajuste de 5 pontos, pouco mais de 5 pontos do PIB. Né? E aí, fazendo um ajuste de 0,5 ponto do PIB por ano, em 10 anos a gente consegue chegar lá numa situação em que a gente consegue ter um superávit capaz de estabilizar a dívida pública. Então, nós temos muito pouca escolha. A situação é muito grave, nós temos muito pouca margem de escolha. Né? E aí eu entro no outro debate, o debate do que o Oscar falou, da tributação. Precisamos aumentar a tributação. Precisamos tornar a tributação mais progressiva. Concordo plenamente. Dentro do sistema tributário existe um monte de privilégios, né? Posso te dar aqui vários exemplos, alguns até hilários, né? De privilégios dentro do sistema tributário, mas esse é outro debate. É um debate duro, difícil, lento de se chegar a uma conclusão. Já foram tentadas no passado recente 3 reformas tributárias que deram em nada, porque você não tem consenso, e nós temos uma situação de emergência. A gente tem que dar um tratamento, uma solução, apontar para os agentes econômicos, apontar para a sociedade brasileira, para cada um de nós aqui, que nós temos saída. Né? E o foco do problema está no crescimento da despesa. A despesa crescendo 6% real ao ano após ano, não tem condição. Então, você tem que atacar o foco do problema. O processo democrático é um processo que não permite várias reformas ao mesmo tempo. O Congresso é um funil em que você tem que selecionar as reformas que você vai fazer, porque você não consegue discutir várias reformas ao mesmo tempo no Congresso. Uma trava a outra. Né? Não é por outro motivo que nós estamos discutindo primeiro o teto de gastos, para depois discutir a Previdência, para depois discutir outras reformas, porque o processo democrático é lento, é difícil. Né? Tem vários grupos e interesses diversos que você tem que ir num processo de convencimento político para e passo. Se você abrir agora uma discussão de equidade do sistema tributário, você embaralha o jogo todo e não resolve o problema a tempo de evitar a catástrofe econômica. Esse é o ponto. Eu acho que, em defesa dos caras, ele não defendeu uma reforma tributária agora, né? Só levantou o fato de que, de fato, o Brasil tem muito imposto indireto. Né? Eu gostaria só de complementar o que o Marcos falou em relação às reformas. Realmente, ele tem razão. Nós temos que fazer essas reformas por etapa. A reforma tributária foi tentada por 3 vezes, tem mais de 15 anos. Eu tenho 30 anos no Congresso Nacional, mas tem mais de 15 anos que nós discutimos essa reforma e é impossível, foi impossível até agora passá-la. Mas ela é necessária, sabemos disso. Só uma coisa para atentar para a gravidade, né? Vocês separaram o que o Marcos falou, né? Ele quis agora, nessa última rodada, enfatizar a gravidade do problema, que é de fato bastante severa. Daqui a 10 anos, a dívida para de crescer. É isso. Ela para de crescer. Não é que daqui a 10 anos a gente vai estar com uma dívida do tamanho da do Chile. Não. Com 10 anos para ela parar de crescer. Então, realmente, o problema é grave. Deixa eu aproveitar para já começar a emendar algumas perguntas aqui do nosso público e lembrar que você que está assistindo a gente aí pela internet também pode mandar pergunta. Marcos, essa primeira vai para você, tem umas 3 ou 4 meio que na mesma linha. Por que a LRF não basta? Por que a gente precisa da PEC, dado que a gente tem a LRF?
rapidamente, Marcos, que eu tenho mais hora de tempo. Bom, a LRF ela foi muito funcional durante muitos anos, mas primeiro que ela atua mais especificamente na limitação dos estados e dos municípios. Você pegar 70% da PEC diz respeito ao controle fiscal de estados e municípios, por um motivo simples. Ela foi feita no ano 2000, no momento em que você tinha um governo federal, um governo da União bastante responsável em termos fiscais, e o problema fiscal maior estava nos estados e municípios. Então, a PEC foi toda desenhada para controlar estados e municípios. Com o passar do tempo, a LRF, ela foi criada para controlar estados e municípios, e, com o passar do tempo, foram encontrando caminhos, desvios, e ela perdeu muito da sua efetividade. Hoje, nós temos um problema grave no governo federal, e a LRF não tem instrumentos para controlar o governo federal. O segundo ponto é que boa parte da despesa pública está constitucionalizada, né? Tem vários direitos, que eu vou dizer, por exemplo, os chamados poderes e órgãos com autonomia orçamentária. Você só consegue botar limite na despesa do Ministério Público, na despesa do Judiciário, na despesa da Defensoria Pública, se for via Constituição, porque eles têm lá na Constituição assegurado que o orçamento deles tem determinados privilégios. Então, como você constitucionalizou boa parte da despesa e dos direitos e das obrigações, então você tem que fazer o limite na Constituição. Do contrário, você não vai abarcar isso. Aí vai acontecer o que acontece nos estados, por exemplo, que todo o ajuste fiscal tem que ser no Executivo, porque os outros poderes estão todos blindados, né? Basicamente isso. Pergunta para a senadora, são mais ou menos dois tipos de pergunta. O primeiro não deveria o Poder Legislativo começar dando exemplo como para a eliminação dos privilégios? E o segundo dada a piora, né, da conturbação aí do cenário político mais recente, como que fica a probabilidade da PEC seguir firme? Bom, o Senado Federal, o Congresso Nacional, de maneira geral, a própria Câmara, tem buscado cortar esses privilégios. Veja, embora ainda tenhamos muitos privilégios, mas eu posso dizer para vocês que muita coisa foi cortada. Tinha 13º salário, tinha 14º salário, tudo isso foi cortado. O número de passagem hoje é limitado por cada parlamentar e com a diferença de recurso, aquele que mora mais próximo, o recurso é menor. Um controle de pessoal nos gabinetes. Então, há um controle expressivo no Congresso Nacional. Isso não só por uma exigência da própria sociedade, como eu disse aqui, o processo democrático é lento, mas ele é um processo que está avançando, embora as pessoas não percebam. Eu, como tenho 3 mandatos de deputada federal e 2 mandatos de senadora, fui secretária nacional de assistência social no governo Fernando Henrique, eu posso sentir essa evolução, posso dizer para os senhores que essa evolução tem sido expressiva, e essa interação da sociedade cada vez mais intensa, e quanto mais essa interação se faz presente, mais as mudanças são agilizadas dentro do Congresso. Em relação à crise política que estamos vivendo, é claro que episódios como o de ontem e o de hoje, a demissão do ministro Gedel Lima, interfere no ânimo do Congresso Nacional. Cada crise política é uma crise também para as votações, é uma instabilidade no sentido de conseguir o quórum, uma instabilidade no sentido de debater com isenção, os ânimos se tornam mais acirrados, os confrontos muito mais duros. Mas eu tenho certeza que o cronograma da PEC 55 vai ser mantido, apesar de toda essa dificuldade, a não ser que haja um tsunami até lá. Mas eu acredito que nós vamos votá-la na próxima semana. Para o Oscar, as perguntas estão chegando mais com a seguinte cara. Oscar, tá bom, mas e aí, então? O que você sugere como... E aqui o meu ponto a gente tem, a PEC desenhou a Secretaria do Gasto Mínimo, né, para tentar segurar um Congresso
completamente sobre influência de grupo de interesse e cortar a gasto de educação para 2% do PIB. Isso não pode acontecer. Mesma coisa com saúde. O que você quer ver além disso? Então, há uma... E aí, desculpa, também há uma lente distinta de economistas e advogados, né? Advogados são gente que aporta porcas e parafusos. Vocês são pessoas que olham o mundo como gaviões lá em cima, né? E o que muitos juristas têm dito é que o artigo 104, né, da nova versão do artigo 104, na realidade, ela não mantém o limite mínimo como percentual da arrecadação. Ela monetariza o limite mínimo a partir de 2017, ela transforma aquilo que foi investido em dinheiro e fala, a partir de agora, este dinheiro mais a inflação. Ou seja, como mínimo. Tá? Então, ou seja, caso haja, e todos nós esperamos que o nosso amigo esteja certo e voltemos a crescer, porque realmente no Brasil só o crescimento tem sido capaz de tirar as pessoas do desemprego, né? E é isso mesmo, o investimento será inferior ao piso de 18% da arrecadação. Tá? Então, veja, tem aqui uma coisa que é interessante a gente olhar. Então, realmente há uma proteção, mas não é uma proteção tal como hoje dada na Constituição. Há uma mudança desse aspecto, é uma mudança que não tem sido explicitada, quer dizer, eu vejo muita gente dizendo, não haverá. Não é assim, nós não sabemos, poderá não haver. Se o país continuar, vamos dizer, estável, realmente não vai haver. Se o país decolar, você reduz o percentual da arrecadação tributária que será investido. Então, eu acho que isso precisa ser mais explicitado, porque senão a gente faz o pacto sem saber exatamente com quem está pactuando. Né? Então, veja, não irei economizar o dinheiro dos meus filhos na escola, se for o caso, eu tenho que vender o carro. Veja, o que eu acho que se alguém me pergunta, bom, e daí? Você está propondo uma irresponsabilidade? De forma alguma, eu acho que fui o primeiro a entrar aqui e dizer, nós estamos vivendo uma situação muito grave, isso que você falou, que o Márcio colocou, eu fui o primeiro a dizer isso, é profundamente grave. Nós temos que reduzir os gastos públicos, nós temos que tomar medidas radicais. A minha questão é, qual é o instrumento mais eficiente para que essa redução se dê sobre os privilégios e não sobre os direitos? Tá? A minha proposta é que, se nós resguardarmos mais este, ou qualquer que seja o outro, eu acho que é este, eu tendo a não colocar saúde tem um mecanismo um pouco distinto do que a educação, nós resguardarmos isto, que é a condição sine qua non, para que nós saiamos dessa condição de indigência desenvolvimentista que nós caímos. País com baixíssima produtividade. A única alternativa é que nós tenhamos um investimento decente em educação. Né? E como você vai congelar por 20 anos, né, você pode ter um impacto profundo sobre uma geração de pessoas que não vão se tornar mais produtivas se nós reduzirmos ainda mais a nossa capacidade de investimento na educação. Então, a minha proposta, para quem quiser saber, é de contenção, radicalização na contenção de gastos, buscar aonde estão os privilégios, e uma das maneiras para se conseguir isto é preservando um pouco mais, entrincheirando um pouco mais, uma coisa fundamental, que é a educação. E aí a luta fraticida distributivista vai se dar sobre os privilégios de maneira mais aguda. Agora ficou um pouco mais claro para o nosso amigo com dois Marcos. Deixa eu fazer um contraponto. Eu acho, Marcos, só fazendo um adendo ao que o professor falou, eu acho que realmente a educação precisa ser melhor explicitada, embora seja o teto venha abranger apenas os 30%. Mas há uma perspectiva de que haja também esse limite de gastos nos estados e municípios. Aí a coisa complica bastante. Bom, vamos lá por partes, né? Limite de gastos na saúde. O que está sendo feito? Primeiro, está sendo dado 10 bilhões a mais na saída para a saúde. A regra atual daria 13,2% da receita para a saúde ano que vem, puxou-se para 15%, e a partir daí corrigido pela inflação.
quais são os problemas de você ter um limite para um gasto mínimo, seja em saúde e educação, pela variação da receita. Isso não protege os setores em momentos de grande dificuldade econômica, em momentos de crise. Se nós estivéssemos com a regra da correção pela inflação, o mínimo da saúde e da educação seria maior desde 2014. 2014, 2015, 2016, o mínimo da saúde e da educação desabou porque a receita desabou. Segundo, isso é altamente ineficiente. Aqui a Ana Carla, que é secretária de Fazenda de Goiás, ela sabe que o maior pesadelo de um secretário de Fazenda é uma arrecadação grande no mês de dezembro, porque ele vai ter que gastar, vai ter que cumprir o mínimo da saúde e da educação. Eu já ouvi o secretário me falar que distribui dinheiro para os professores para poder cumprir o mínimo da educação, porque a receita aumentou inesperadamente. Então, é altamente ineficiente. Agora, a principal questão é a seguinte: não existe regra de gasto mínimo que sobreviva à falta de dinheiro. Quando o dinheiro acabou, acabou. Tá? E não é fantasia. O que tem sido feito, pelo menos desde 2011, com o gasto mínimo da saúde no governo federal? Qual é a regra? A regra é que o governo federal tem que empenhar um valor mínimo de recurso. O que é empenhar? É se comprometer a gastar. Tá? Então, o gasto público tem 3 fases. Você empenha, se compromete a gastar, aí depois você liquida, você viu que o prestador de serviço te prestou o serviço, você liquida aquela despesa, e depois da liquidação você paga. A regra do gasto de saúde é que o governo é obrigado a empenhar um determinado valor mínimo. O que o governo tem feito? Ele empenha e não paga. Né? Então, desde 2011, pelo menos, está acumulando por ano 5 bilhões de despesa da saúde que não é pago. Está acumulando os chamados restos a pagar de despesa obrigatória, porque não tem dinheiro. Tá? Isso a gente vê nos nossos vizinhos latino-americanos muito claramente. A Argentina tinha um dos maiores gastos per capita em saúde até 2009. Quando a crise bateu forte lá, desabou. Né? Compare isso com o Chile, que é um país que tem uma tradição de equilíbrio fiscal, não tem nenhuma regra de gasto mínimo em saúde. O gasto em saúde do Chile cresce ano após ano, porque eles têm saúde fiscal e têm espaço fiscal para gradualmente aumentar essa despesa. A Venezuela é outro exemplo. A Venezuela, em 2009, era considerado um exemplo de nova política de saúde. Todo mundo elogiando que criaram comitês de saúde local, etc., etc. Hoje é um caos a saúde da Venezuela. Eles colocam bebês que deveriam estar na UTI, eles botam em caixa de maçã. Né? Tem uma matéria recente do Financial Times mostrando o que aconteceu com a saúde na Venezuela. Por quê? Acabou o dinheiro. Né? Então, é ilusão você achar que vai ter esse tipo de proteção numa situação de caos fiscal. Não existe. Então, o mínimo que você pode proteger é corrigir pela inflação, que é um sistema mais eficiente e que é o mínimo, não é o máximo. Isso falo para a saúde e educação. A educação tem a outra questão muito relevante. Qual é o fundamental de política pública de educação? É a educação básica, a educação das crianças. Isso está totalmente protegido e garantido porque o Fundeb está fora do limite da PEC. O que é o Fundeb? É a complementação da União para os estados e municípios, para os estados e municípios mais pobres, que não conseguem ter uma verba para garantir um gasto mínimo por aluno, então a União vai lá e dá esse dinheiro para os estados e municípios mais pobres. E qual é a única esperança de estados e municípios efetivamente terem dinheiro para financiar a saúde e a educação? É a economia se recuperar. Por quê? Porque a arrecadação de estados e municípios é muito dependente da atividade econômica. Os estados, basicamente, a receita é ICMS, que depende da atividade econômica. Os municípios, ISS, que depende da atividade econômica. Se a economia não se recuperar, a verba disponível para pagar a saúde e a educação não vai crescer. Né? Não vai ter verba suficiente para manter um padrão mínimo de gasto. Outra coisa que a gente tem que questionar é essa ideia sacrossanta. A gente bota um rótulo, saúde e educação é importante? É importante. Agora, na saúde, por exemplo, não está, no gasto mínimo em saúde não está incluído o saneamento básico. Todo mundo aqui sabe que um problema crucial de saúde no Brasil
é o estado indigente do nosso saneamento básico. E saneamento básico não está no gasto em saúde. Por outro lado, todo o salário de médicos e profissionais de saúde está dentro do gasto mínimo em saúde. Será que o serviço está sendo prestado de forma eficiente? Será que as pessoas estão cumprindo a carga horária? Eu conheço um estado da federação em que o governador simplesmente pegou a carga horária de todos os médicos, todos os profissionais da saúde, diminuiu de 40 horas para 20 horas semanais, né? E aí teve que dobrar o quadro. Então, é o que o Dudu falou, na hora que você garante o dinheiro para um setor, você desestimula a eficiência. Então, você tem que proteger? Tem, mas um patamar mínimo. Um patamar mínimo compatível. Qual é a proteção? Todo mundo agora vai crescer no máximo o gasto total vai crescer no máximo pela inflação, então a proteção da saúde e da educação tem que ser corrigido pela inflação. Pode dar mais para a saúde e educação no debate anual do orçamento? Pode. Diz de onde vai tirar. É assim que você constitui a regra básica de uma discussão orçamentária séria. E pode dar menos? Não pode dar menos do que isso. Sim. Não pode dar menos Pode ir do que abaixo do teto. Abaixo do piso, desculpa. Não pode ir abaixo do piso. Não pode? Não pode ir abaixo do piso. Olha, eu acho que óbvio todos que não nós pode. concordamos que aqui, na medida em que você monetarizou isso Não, o daqui, piso é outro. Você trocou. O piso não é. O piso então não o piso é. não é mais Mas aquele. mas pode ser regressivo, essa é a minha Tudo pergunta. bem. Agora, Não, só isso. eu poderia mostrar, eu tenho simulações aqui, eu poderia mostrar o seguinte, o que a gente tem que considerar é o seguinte, se você vincula a receita e você não faz a PEC e você não consegue recuperar a economia, a vinculação da receita, da despesa à receita, vai ser uma vinculação... É só para uma questão da clareza do debate, né? O que nós temos é o seguinte, o piso, quando ele é relacionado à arrecadação, né, ele tem os problemas que você falou, quando a arrecadação cai. Agora, o piso não significa que você não possa ter outros instrumentos que vão além do piso, porque ele é só um piso, dizendo que esse é o mínimo que você deve investir. O que este artigo fez foi revogar o piso em termos de percentual da arrecadação, monetarizá-lo a partir de 2007 e corrigi-lo por inteiro. Eu só queria que isso ficasse muito claro. Isso é muito claro, mas essa regra Isso muda. Agora, pode ser monetarizou colocando 10 bilhões a mais na saída. Na saúde. Na hora que você coloca... Na saúde. Mas a educação está praticamente toda fora do Porque piso. a saúde, a educação teve... o governo, ao longo do tempo, está gastando bem acima do mínimo. São duas coisas importantes a dizer. Por que na saúde o governo vem gastando muito próximo do piso e por que na educação ele gastou muito acima do piso? A regra da saúde é uma regra, entre aspas, burra, porque ao longo do tempo, porque ela dizia o seguinte, você tem que gastar na saúde, cada ano, o valor que você gastou no ano anterior, corrigindo pela variação do PIB. Tá? Então, se num determinado ano eu gastasse 1 bilhão a mais na saúde, ou 2 bilhões a mais na saúde, isso ficava eternizado. Todos os anos eu ia ter que gastar 1 bilhão a mais, porque meu piso era móvel. Então, em 2011 eu gastei 100 bilhões, eu deveria ter gasto no mínimo 95, eu gastei 100, o meu novo piso é 100. Então, o que o gestor público fazia? Ele nunca gastava além do piso para não se comprometer para frente. Tá certo? E isso prendeu a saúde no mínimo, né? Agora, com essa regra, ela é base fixa. Então, você deu 10 bilhões a mais... para a receita corrente líquida, quando a receita caiu. Aí, a segunda burrada na saúde foi que saíram do PIB para a receita corrente líquida na hora que a receita estava caindo. Então, agora você está fazendo uma regra mais inteligente, que o piso, a base é fixa, é 2016. Se em 2018 eu quiser dar um pouco mais para a saúde, o gestor público e todo mundo que discute orçamento vai aceitar dar um pouco mais para a saúde, porque ele sabe que isso não vai ficar eternizado. Ele vai poder baixar, se for necessário baixar, desde que respeite o mínimo. Tá certo? A educação, aconteceu uma coisa diferente. Na educação, se passou a gastar muito acima do piso, né, e de forma muito ineficiente.
diga-se de passagem. De 2004 a 2014, o orçamento do Ministério da Educação aumentou 285% em termos reais. Explodiram programas como Pronatec, Ciência Sem Fronteira, que alguns chamam de Fronteira Sem Ciência, né? Vários outros programas, né? Não, o FIES não é um gasto primário, é um gasto financeiro que também tem vários problemas, né? Então, explodiu o gasto do Ministério da Educação, e quando você olha, por exemplo, a nota dos alunos no IDEB de ensino médio, é um traço, né? Então, o que aconteceu aí? Né? Vamos olhar dentro da educação o que aconteceu. Voltamos para a questão da avaliação de políticas do Dudu. A gente precisa ter uma limitação clara e escolher quais são os programas que funcionam e que não funcionam. Então, não vamos sacralizar os termos saúde e educação, porque dentro de saúde e educação pode ter muita coisa que também é privilégio, né? Eu queria complementar só um instantinho aqui o que ele falou em relação a essa expansão da educação. Houve uma expansão muito grande do ensino técnico e houve uma expansão grande do terceiro grau. E o terceiro grau, principalmente, de forma bem desordenada, concentrando universidades, principalmente em algumas regiões, principalmente aqui no Sudeste. Teve um estado que recebeu 4 universidades federais, enquanto outros estados não interiorizou sequer a única que tem. Então, há uma forma desordenada de aplicar, na aplicação tanto do ensino técnico, que é louvável e que é objeto da minha preocupação e do professor também aqui, como também o terceiro grau, mas é preciso que haja eficiência e qualidade. E a qualidade do terceiro grau é lastimável. Só para complementar, que hoje a nossa discussão é orçamento, né? O PEC e orçamento. Mas tem uma discussão não menos importante do que essa, que é a discussão sobre eficiência. E eu tive a curiosidade de outro dia botar um gráfico lá, falando assim, quanto os governos, para que a gente tem dado, né? Gasto com educação e desempenho deles no PISA, né? Nessas testes, não tem correlação basicamente nenhuma. Tem gente que gasta muito e tem desempenho ruim, tem gente que gasta pouco e tem desempenho bom, o que significa que tem uma outra dimensão aí na questão, que a gente não pode desconsiderar, que é como que está gastando. E aí a gente tem mais, então é o quarta palestra, que é a reforma administrativa, né? Que a gente precisa tanto. Senhores, eu acho que nós estamos chegando ao fim. Foi muito produtivo, muito debate. O debate ficou educado e acalorado, ou seja, justamente como a gente queria. As perguntas que não puderam ser respondidas, elas são muitas. A gente vai agora, a nossa equipe do Porquê vai sentar e ao longo dessa semana vai responder, mas acho que já foi bastante informativo o debate, né? E uma discussão bastante às claras e como a gente quer que seja o orçamento a partir de agora, às claras. Então, agradecendo de novo Isso, eu já tinha falado no começo, chefe, a PEC, a gente tem a nova discussão agora na semana que vem, né? Do dia 2 de dezembro, a gente vai abordar exclusivamente educação com Cristóvão Buarque e aquela senhora que está sentada ali, que é a filha da senadora Luz, Ana Carla Abrão, colega de USP também. Tá bom, pessoal? Então, a gente aguarda vocês na semana que vem e muito obrigado por terem vindo.